Vocês se deram conta que a gente está vivendo um momento histórico no Inter? A nossa geração está vendo o pior Inter da história, o mais caro Inter da história e o mais desinteressado Inter da história. Por que eu digo isso? O time de 2016 foi rebaixado porque os jogadores sabiam o que estava acontecendo dentro do clube. O clube estava sendo roubado. E aquilo acabou afetando o vestiário. E aquele time era melhor que esse, tá? Eu já fiz um mano a mano aqui, o 16 ganhou de 7-4. Talvez depois de ontem ganhasse demais. Agora, um time desinteressado e um time que não responde à direção, que não responde ao comando técnico, que não conversa entre si, um vestiário rachadíssimo. Ontem os colegas que estavam lá em São Januário relataram que os jogadores acabaram jantando no vestiário, né? Porque, enfim, os mimosos viajam só de voo fretado, né? Deus me livre, imagina entrar no aeroporto junto com os normais, junto com os comuns, tá louco, que isso. E tem que descansar, né? E o pessoal tem que descansar. Então, voltam todos, sempre vão e voltam de voo fretado. Uma folha oficialmente aí na casa dos 12, 13 milhões, mas que a gente sabe que é muito maior. É o time mais caro da história do Inter, sem dúvida nenhuma, mais caro, o mais incompetente também, repito, mais desinteressado também. E isso vem acontecendo há muito tempo, vamos combinar. E aí sim é culpa da direção, é culpa do D'Alessandro, é culpa do Bisol, é culpa do Mazuco, é culpa do Barcelos. Porque vocês vão lembrar, e agora eu acho que é hora de começar a recapitular as coisas, né? Eu sinceramente eu não tô vendo uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel que eu vejo é a Série B chegando. Porque tomar 5 num jogo que tu tinha que pontuar, que tu tinha que ganhar, num jogo decisivo, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, tomar 5-1, isso não existe. Vocês lembram que o Inter, na parada do Mundial, tava no Z4, né? Um jogo miserável contra o Atlético Mineiro, acabou perdendo em BH e entrou no Z4. Um mês inteiro de férias para os mimosos e de pré-temporada, e o Roger Machado foi mantido na equipe, foi mantido no clube. O trabalho do Roger já era muito ruim. Já estava na descendente total o trabalho do Roger Machado. E o Roger foi mantido, até que um dia caiu. E como a próxima escolha do Inter é sempre a pior, eles estavam entre o Zubeldia e os Dias. Entre o Emiliano e o Zubeldia. Eles evidentemente escolheram o Emiliano. E o pai dele, né? O pai dele veio junto, o Ramon. O Zubeldia hoje tá na Libertadores com o Fluminense, que era já melhor time que o Inter, tá? Que já era melhor time que o Inter. E o Inter tá nessa situação que tá. Então, tempo houve. Houve o semestre inteiro para recuperar. Ninguém fez nada. E além de não ter dinheiro, o Inter contrata mal. O Inter pagou 4 milhões de dólares pelo Alan Rodrigues, que não joga absolutamente nada. O Inter contratou o Richard, que é uma piada, que sequer sai do banco. O Inter investiu no Romero e no Benítez, que não jogam absolutamente nada. Nada. São muito ruins, são jogadores fraquíssimos. E o mental desse time também é fraquíssimo, né? Vamos combinar que tu não vai por uma decisão e faz como o seu Aguirre fez ontem, que com 1 minuto e meio perde uma bola do lado da área, permite que o adversário entre na área e faça o gol. Tu não vai por uma decisão com um goleiro que claramente não tem condição nenhuma de jogar. Se a bola vai em gol, o Rocher sofre gol, o Rocher toma gol. O São Paulo certamente vai chutar o tempo inteiro na quarta-feira contra o Inter, porque é só bater em gol que a bola entra. E uma direção que não faz nada. Uma direção que não faz absolutamente nada, que não toma atitude. O presidente tem um pronunciamento ontem, o Inter vai ficar, o Inter não vai cair, nem ele tem convicção do que ele está dizendo. Vamos combinar. Eu só espero que o Inter chegue dia 7 contra o Bragantino em condições de, ganhando o jogo, permanecer na Série A. Eu só espero isso, porque até disso eu tenho dúvidas. Logo mais, 16 horas, teremos que torcer por Mirassol contra o Vitória no Barradão. Qualquer pontinho que o Vitória faça vai ser um desespero. Se o Vitória ganhar o jogo, então passa o Inter e o Inter entra no Z4. Essa que é a triste realidade.
porque a Vitória vai a 42 pontos e o Inter tem 41 pontos. E se isso acontecer, gurizada, bom, aí podem preparar protesto, podem preparar o que quiserem, porque eu não vejo saída. Eu não vejo saída, sinceramente, sendo muito honesto com vocês. E tu vê que é um vestiário que tá completamente destruído. Quando os jogadores, isso estava falando antes, né, jantavam no vestiário para pegar o voo fretado, né, para não enfrentar o aeroporto, imagina. E o relato dos colegas que estavam lá em São Januário é que o técnico ou o auxiliar, não sei, o Ramon Dias, né, tava já dentro do ônibus há 1 hora esperando os jogadores entrarem para o ônibus partir. O Carboneiro foi o segundo a sair, né, também saiu muito antes que os demais, foi pro ônibus também. Segundo meu colega Alexandre Pretzel, eu já disse muito tempo atrás, olha, o Pretzel falou isso, eu acho que há quase 2 meses, que após entre Palmeiras em São Paulo, Mercado e Bernabé saíram no... Bernabé não, perdão, Mercado e Carboneiro saíram no soco no vestiário. É um vestiário que não se dá, que não se fala. E isso que tem, isso eu acho que eles não se falam entre eles mesmos, os argentinos não falam com os argentinos, enfim, não é nem um choque de nações, ou choque de... talvez seja mais um choque geracional, mas não de nações. Então, eu sinceramente eu não vejo uma solução para o Inter, uma saída para o Inter, não consigo ver. E se tu não vai para uma decisão com aquela postura bunda mole do Inter. Tava 2-1 no intervalo, um intervalo de 1 hora e 40 minutos. Era para voltar com a faca entre os dentes, com sangue nos olhos, voltar para empatar o jogo, para tentar virar, porque o Vasco estava permitindo. E aí, com 1 minuto, toma o 3º gol. E aí, depois toma o 4º e toma o 5º gol. E tu tá completamente humilhado em campo. E o teu, em tese, melhor atacante já tá com o 3º amarelo. O Carboneiro tá fora do jogo de quarta-feira contra o São Paulo. E o Alan Patrick sai com 15 minutos do segundo tempo. Então é o Inter devastado, o Inter destruído, o Inter caro, o Inter desinteressado, sobretudo. E eu insisto, estamos vivendo um momento histórico. Porque é o time mais caro da história do Inter e é o pior Inter da história. É o pior Inter da história. Quando não tínhamos time, nos anos 90 sobretudo, pelo menos tínhamos gana, tínhamos garra, tínhamos entrega, vergonha na cara. Nada do que esse time tem. Relógio na tela, por favor, meu cara Marcinho Benfica, por gentileza, aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal. Bora lá. Olha a força, turminha, vamos nessa. Na primeira e na segunda estaremos acompanhando o Inter, tá? Agora, o quadro, em se tratando de um possível descenso, é o pior possível, né? Vamos lá. Hoje o Inter recebe 190 milhões da TV. E isso representa 1/3 da arrecadação do clube. Caindo, essa arrecadação passa para 10 milhões de reais. De 190 para 10 milhões. Tu vai seguir com uma folha caríssima, com essa turminha desinteressada aí. Tu vai ter que pagar indenização para os técnicos, com certeza. Tem indenização a pagar, porque eles não vão ficar. Tu vai ter perda de receita muito violenta, muito grave, num tempo agora de fair play financeiro, inclusive uma luta do presidente Barcelos, fair play financeiro. E em 2027, porque em 26 não pode acontecer, mas em 2027 tu vai virar SAF. É isso que vai acontecer, o Inter vai acabar virando SAF para sobreviver. Talvez haja uma insolvência durante a temporada, como houve com o Cruzeiro, que teve que entrar em concordata, né? Teve que pedir as contas para não quebrar, já tava, né? Para tentar trocar o CNPJ pelo menos. E aí tu vai ser vendido para qualquer um que venha com um saquinho de dinheiro na mão, um grupo picareta daqui a pouco, pro total desespero. Então o quadro é muito triste, é muito feio. E a gestão Barcelos está destruindo com o Internacional. E apoiada com o povo do clube, apoiada por diversos movimentos políticos e apoiada também pela Guarda Popular, que foi o principal cabo eleitoral dessa gestão na reeleição. Então, é hora de a gente dar nome aos bois também e cobrar dessa gente aí. Porque tudo que está acontecendo, e também o voto do sócio, né? É verdade que ninguém obrigou o sócio a votar no Barcelos, mas o Barcelos foi votado, foi eleito pelo sócio. Então eu acho que é hora de apontar dedos, sim, porque 6 meses para
evitar o desastre, o caos, e o que a gente vê é isso, é um jogador entregando o jogo a 1 minuto e meio. É triste dizer isso, mas estamos vivendo um momento histórico com o pior e mais caro e mais desinteressado Inter da história centenária do clube.